Boa noite. Com essa leveza, com essa beleza, com esse sonho, nós estamos começando mais um Papo Aberto. É interessante que a gente acompanha todos os dias tanta notícia ruim, não é? Tantas histórias seguidas, né? Pai que encomenda para matar a filha, mãe que ensina a filha a roubar, pai que rouba junto com o filho, que assalta, tragédias. A gente fica às vezes um pouco assustado com algumas atrocidades que os seres humanos são capazes de cometer. E quando a gente olha essas tristezas todas, essas pedras que surgem na nossa travessia, às vezes a gente fica pensando assim, o que aconteceu com o ser humano? Será que o ser humano é um projeto que não deu certo? Tanta gente falando mal de tanta gente, tantos jovens perdidos na vida, né? Viciados assim, não só nas drogas ilícitas, mas viciados numa vida, sem objetivos, sem sonhos. O programa de hoje a gente quer falar de sonho. A gente abriu com essas crianças lindas aqui, do Colégio Santa Marcelina. Vamos conhecer um pouco mais o trabalho, a ação social, a ação pastoral dessas irmãs marcelinas, para que a gente possa, olhando esses bons exemplos de cuidar das pessoas, de cuidar das vocações, de cuidar daqueles que mais precisam e de cuidar dessas crianças. Uma criança que canta o sonho vai semeando uma vida muito mais bonita. Eu espero que no programa de hoje você, em família, possa refletir que apesar de tantas tragédias que acontecem no mundo, o ser humano nasceu para dar certo. O ser humano é filho de Deus, é imagem e semelhança de Deus. E não há ninguém que tenha nascido para não dar certo. Não dá certo porque às vezes a essência fica escondida. Só aparece um lado que não é aquilo que importa. Talvez falte para nós, que trabalhamos com a mídia, mostrarmos um pouco mais experiências bonitas de gente que é generosa, de gente que acolhe, de gente que faz o bem, de gente que não tem medo de amar. Muito bom estar com você em mais uma segunda-feira. E vamos começar aqui com essas duas irmãs, Irmã Maria Aparecida e Irmã Carla. Boa noite, sejam bem-vindas aqui ao Papo Aberto. Boa noite. Boa noite. Aliás, a gente usa a casa de vocês aqui das Marcelinas todo o programa, né? É um prazer, né? Então que bom. Vocês que têm que falar bem-vindo para mim, para a casa de vocês. É que você está aqui quase todas as segundas-feiras. E nós estamos aqui de vez em quando. Vocês moram em Itaquera, né, irmã? Nós moramos em Itaquera. O que as Marcelinas fazem em Itaquera? Nossa, tanta coisa boa. Eu sei. Nós temos hospital, né? Uhum. Nós temos escolas, creches, nós temos toda a parte de atenção primária, saúde, nós temos casa de apoio, onde nós abrigamos pessoas para transplante de medula óssea, que vem da região norte, nordeste. Nós temos, enfim, muita coisa, a Zona Leste todinha, né, que nós temos assim a obrigação e a missão de estar lá para poder falar de Deus e, ao mesmo tempo, cuidar. As duas grandes vertentes que nós temos, que é o educar e o cuidar na nossa vida. Aliás, a Zona Leste de São Paulo, para quem não conhece a Zona Leste de São Paulo, a Zona Leste de São Paulo é maior que o Uruguai, né? Mais de 3 milhões de pessoas moram na Zona Leste de São Paulo. Eu acho que é 4. 4 milhões? Eu acho que é 4. Quase 4. Está chegando em 4 já. Irmã, vamos continuar com a senhora mesmo. Hoje em dia, né, a gente vê assim, duas irmãs de hábito, vestidas, que consagraram a vida a Deus. O que desperta numa mulher, numa menina, essa vontade de ser freira? Acredito que, para mim, depois de uma procura incessante lá fora, né, de procurar a felicidade, a alegria, vai em várias coisas para procurar, e falta sempre uma coisa interior, na essência da gente está faltando alguma coisa. É claro que lá fora também ser feliz, né, no casamento, numa vida solteira, mas eu me identifiquei muito e que calou muito no meu coração foi quando eu descobri Jesus. Né, que ele me chamou, tenho certeza absoluta, como é que a senhora descobriu Jesus? Sua família era religiosa? A minha família é religiosa, não tanto quanto, né, mas... Sua mãe, seu pai? Meus pais. Eu fui criada no berço, meus pais me ensinou o terço, por exemplo. Né?
no sítio, a gente morava no sítio, e meu pai fazia o texto nas comunidades, nas famílias. E eu aprendi assim. Mas depois, durante toda uma vida, a gente vai distanciando. Perde um pouco o rumo da vida. Aí, lá depois dos 18, 19 anos, acontece um enigma na vida da gente, que o que eu vou fazer da minha vida? Vou casar? Aí eu entrei em crise, crise existencial, e foi quando eu descobri Jesus Cristo. E como é que foi que a senhora sentiu assim? Foi num encontro de oração? Foi num grupo de jovens? Foi numa balada. Foi numa balada? Opa! Quer dizer que a senhora é baladeira, irmã? Aí eu fui. Eu gostava muito de sair, de ir em baile, de festa. Eu era muito festeira. E aí eu percebi toda aquela coisa de momento. Mas quando eu chegava em casa, cadê a felicidade? Tinha sumido. Então foi quando, nesse momento, eu falei, não, isso não quero mais. Não quero mais. E aí, naquele momento, numa festa, que eu senti que Jesus me chamou. Com 17, 18, 19 anos. Daqui a pouco a senhora continua essa história. E a senhora, irmã Carla, foi numa balada também, não? Não, não foi numa balada. A minha caminhada foi um pouco diferente, acho que diferente de muitas irmãs hoje. Olhando para as irmãs em casa, a maioria vieram de um berço onde rezavam em família, a família cultivava a espiritualidade. Na minha família, não. Pouco se ia à igreja, pouco se ia à missa, iam naqueles eventos, batismo, casamento. Então, foi depois fiz a crisma, e como muitos crismandos, depois que faz a crisma, some. E depois lá pelos 18 anos, é que eu fui, através de um convite de uma amiga, que eu voltei para a igreja, e aí com uma busca que eu não sabia o que era. E era algo interior que pulsava e que mostrava que deveria ser mais, e eu não sabia, até o momento em que tive uma grande experiência com Deus, num retiro, num encontro de primeira experiência de oração, onde eu pude experimentar muito forte o amor de Deus por mim. E aí, a partir disso, começou a caminhada. Começou os compromissos na paróquia, na comunidade, e eu via que isso era pouco, que um final de semana, uma noite, era muito pouco, e eu sentia que teria que ser mais, mas eu não entendia o que era esse mais, porque até tinha um pouco medo, até de ouvir o que Deus queria para mim. E mãe, por que as Marcelinas? Podia ser franciscana, salesiana, beneditina, carmelita. Eu rodei por várias comunidades. Eu iniciei, eu lembro, a caminhada na Canção Nova, na época, no ano de 2001, mais ou menos, e eu via que não era, sentia que não era isso, Deus queria mais. Só que eu buscava algo que poderia casar, ter filhos, porque esse era o meu sonho. Só que eu sentia que Deus queria algo mais, algo além disto. Até que, com a ajuda de um diretor espiritual, eu fui e ele começou a direcionar para que eu fosse buscar congregações religiosas. Eu busquei várias, carmelianas, carmelitas, e até o momento em que eu encontrei as Marcelinas. Eu, como já era enfermeira, já estava prestes a me formar na época, e eu sentia que eu tinha que doar tudo aquilo que Deus tinha me dado. Eu não podia enterrar o talento que Deus havia me dado. Eu precisava colocar isto a serviço. E até que um amigo perguntou se eu conhecia, lá em Itaquera, o hospital. Eu morava na região oeste, eu morava em Cotia, vinha para São Paulo todo dia para a faculdade, mas nunca tinha ouvido falar das Irmãs Marcelinas. E entre encontros e desencontros, eu cheguei até Itaquera. E foi um momento muito especial, em que eu procurava a irmã que tinha marcado comigo e não encontrava, até que eu fui diante da capela, e lá o Santíssimo estava exposto.
E foi lá, e foi com o encontro com o Senhor que eu encontrei realmente o lugar em que eu tive a certeza, não, é Lá em aqui o Itaquera meu mesmo. lugar, lá em Itaquera. Irmã, para uma menina que está acompanhando a gente, né, está vendo a história de 2 irmãs, vão conhecer mais outras irmãs aqui depois, eu falo assim, eu acho que eu queria ser freira. O que essa menina deve fazer? Você está com 15 anos, 16, 17, ou 20, ou 25, está acompanhando o programa em algum lugar do Brasil, e aí fala assim, será que não é essa a minha vocação? Quais são os primeiros passos que alguém deveria dar para entrar numa vida religiosa? É conversar, Com quem? dialogar com a irmã da congregação, procurar uma irmã. Por exemplo, na minha comunidade, congregação, a minha designou para que eu fizesse essa parte, né? Uhum. Eu faço isto. Então, eu converso com a jovem, a gente marca os encontros, ela visita a nossa casa, a nossa comunidade, e vai participando de encontros em equipe, em grupo, e depois conversas particulares. Uhum. Aí a gente vai redirecionando com a palavra de Deus, a oração, enfim, esse contato conosco. E como se dá o Vivendo com a processo comunidade. todo depois? Ela conversa primeiro, aí decide, e vocês, né, chegam juntos à conclusão de que ela tem vocação, que ela pode entrar para a comunidade. Aí quais são os passos dentro da congregação? O primeiro passo é apostolantado, Uhum. né, 1 ano ou 2 anos, depois noviciado, 2 anos, depois tem o tempo de juniorato, que é 5 anos. A irmã Carla é uma juniorista, por exemplo. Uhum. Né? E aí ela vai tendo esse espaço dentro da congregação, com cada etapa uma irmã que vai acompanhar. E uma irmã, por exemplo, lá vocês têm médicas, têm enfermeiras, têm professoras. Então, a irmã ela pode estudar outras coisas de acordo com a necessidade que a congregação tem também. Sem dúvida, pode. Uhum. Tem briga das irmãs? Eu acho que briga de irmãs, né? De irmãs, né? De irmãs. Nós somos uma comunidade onde nós vivemos lá em Itaquera, somos 34 irmãs. Uhum. E cada irmã tem duas estrangeiras e as outras são brasileiras. Há 3 estrangeiras e as outras são brasileiras. São de culturas diferentes, idades diferentes. Mas é muito gostoso. Nossa, é uma vida muito boa. Nossa, é muito bom. De pai, mãe e filhos. Irmã Carla, vocês acordam que horas? Nós acordamos 5 horas da manhã. E aí fazem o quê? Nós fomos acordados lá em Itaquera com a música, né? E despertado às 5 horas. Às 5h20, nós fomos para a capela. E inicia-se a oração da manhã. Lá nós rezamos as laudes, que é os salmos. Nós rezamos os salmos. Depois tem um momento de meditação da liturgia do dia. E 6 horas da manhã participamos da missa. A missa é em casa mesmo, todos os dias. Todos os dias. Os horários mudam com o final de semana, mas a sequência é a mesma. Aí vocês participam da missa às 6 horas? E aí logo em seguida a missa, em torno de 6h30, descemos para o café, e depois do café cada uma vai para a sua missão. Tem algumas que vão para a creche, outras vão trabalhar no hospital, outras vão para paróquia, vocês atuam em paróquia paróquias, a faculdade, os hospitais, tem o hospital em Itaquera, mas tem os outros hospitais na região, Itaim, Itaquá, cidade de Tiradentes. Então, aí cada uma vai para a sua atividade, aquelas que estão mais próximas na hora do almoço, em torno de 12h30 é o almoço, nós nos reunimos. Aí voltam, não, só as que estão mais próximas que voltam para o almoço. E às vezes não consegue se chegar pontual, mas 12h30 tem o almoço, depois do almoço nós temos um momento de lazer, de recreio, onde as irmãs, aquelas que podem doar 5, 10, 15, 20, até 30 minutos, ficamos ali partilhando o nosso dia, lendo o jornal, às vezes cochilando e tomando chimarrão. Tomando chimarrão? Chimarrão. As irmãs do sul tomam chimarrão. Sim. Quando está calor em São Paulo, não dá para tomar chimarrão, né? Dá sim, mas não é só do sul, não. Acabou pegando uma cultura em casa. Chimarrão, né? Uhum. E aí nós ficamos naquele momento de descontração e depois voltamos para as atividades novamente e às 18 horas inicia-se a oração da tarde. Com todas as irmãs? Com todas as irmãs. 19 horas o jantar, depois a oração da noite e aí depois cada uma vai
assistir o jornal, fazer as suas atividades e depois E repouso. vocês dormem em quartos separados, as irmãs? Algumas sim. Algumas sim. Uhum. Mas a convivência comunitária, ela é constante nas casas, e vocês também têm encontro das irmãs com as outras casas? Temos encontro. Uhum. E essas irmãs que estão iniciando, né, essa caminhada, também têm essa vida do mesmo jeito, os mesmos horários? Não, é um pouco diferente, né? Uma jovem que está entrando, horário é diferente. Uhum. E como é o dia assim dos votos perpétuos? O que acontece nesse dia? Antigamente não tinha uma história de cortar o cabelo? Não, isso é até em questão de higiene. Hoje é Não facultativo. tinha uma coisa que cortava o cabelo e colocava? Mas tem Eu, quando toda uma era seminarista, cerimônia. depende da congregação, Mas acho que tem ainda tem. congregações que fazem essa cerimônia do corte de cabelo, Depende da congregação. Carmelitas, eu já vi, tem, ainda até hoje cortam o cabelo. Mas nós, não. A gente já, desde quando... Eu sou juniorista, como a irmã disse. Eu não tenho os votos perpétuos. Meus votos são temporários, eu renovo todo final do ano, todo início de ano eu renovo. Vou para o 5º ano, o ano que vem. E a gente já fez os votos. Os votos nossos, meu, é igual ao da irmã. A diferença é que ela já fez para sempre. Eu faço por 1 ano. A oportunidade de pensar e renovar isto. Até para ser mais livre, assim, para ver isso que eu Isto. quero, essa vida Exato. que eu quero, para não sentir essa responsabilidade a mais, né? E então, o dia, vamos dizer assim, dos votos perpétuos é você fechar somente, mas você já experimentou, porque eu acredito que já na primeira profissão você já teve a experiência de se entregar totalmente. Depois é só confirmar esta decisão, este sim. Eu tenho 25 anos de vida religiosa, eu fiz esse ano. Bodas de prata já. E Tem festa de bodas de prata de vida religiosa? tem festa. Não tem... balada, né? Não, mas é. Mas é uma alegria constante viver os 25 anos. Quando eu entrei na congregação, eu disse assim, será que, vendo irmãs, será que eu vou chegar naquela idade, né? Tantos anos de vida religiosa? É uma graça ter vivido, e estou vivendo hoje 25 anos de vida religiosa. 25 anos de vida religiosa e 50 de idade. Então, é muito emocionante. Eu digo que isso é uma graça enorme, e eu sempre digo isso nas minhas falas, que, nossa, é muito bom ter 25 anos de vida religiosa, parece que foi ontem. E eu acho que a coisa mais bonita de uma missão religiosa é essa consciência de que eu sou feliz nessa missão, né? Eu escolhi a missão certa. Eu não troco essa. E se eu tivesse que nascer de novo, faria novamente toda a caminhada. Vamos cantar mais uma música? Vocês vieram aqui para cantar? Vocês cantam bonito, né? O que agora é o hino das Marcelinas? É? Vamos conhecer o hino das Marcelinas, então. Você veio à luz, trazendo a missão.
Presta o microfone para mim, irmã. Todos eles são do coral da Escola Santa Marcelina aqui de Perdizes. Todas as crianças de São Paulo. Quem quer falar comigo? Você quer falar comigo? Como é que você chama? Mariana. Mariana? Em que série você está, Mariana? Segundo ano. Segundo ano? Você gosta de Santa Marcelina? Gosto. O que é bom no Santa Marcelina? Que a gente se diverte muito, mas mesmo assim aprende. Olha, gente. A gente se diverte muito, mas... O que você pretende fazer quando você crescer? Assim? O que você quer ser? Cuidar dos animais. Cuidar dos animais? Uhum. Você tem algum animal na sua casa? Tenho. O que você tem? Um cachorro. Sabe que eu tenho um cachorro também? Como é que chama seu cachorro? Maia. Maia? Meu cachorro chama Vitório. A gente tem que apresentar os dois, né? E você, como você chama? Gabriel. Gabriel? Eu também, Gabriel. O que você acha legal no Santa Marcelina? Aqui a gente pode brincar, mas a gente também pode aprender. Muito bem, pode brincar, mas aprender. E você pretende ser o quê? Não sei. Não sabe? Ainda não sei. O que você mais gosta de estudar? Matemática. Matemática? Olha aí, pode ir, né? Matemática. Quem gosta de matemática faz que faculdade depois? Pode fazer qualquer uma, mas o que é mais ligado à matemática? Engenharia, né? Pode ser professor, físico. E você? Como você chama? Luísa. Luísa, o que você gosta de Santa Marcelina? De tudo, né, Luísa? Eu acho bem legal Santa Marcelina também, né? E você gosta de cantar? Gosto. Que música vocês cantam no coral? Vocês cantaram duas, mas tem que outra música vocês cantam? Várias? Qual, Gabriel? Não lembro agora. É, muitas. Quando são muitas, a gente não lembra de todas elas, né? Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver mais alguém aqui. Você quer falar? Vamos lá. Então você, como é que você chama? Maria Eduarda. Maria Eduarda? O que é legal no Santa Marcelina? Que a gente pode aprender muitas coisas no mesmo dia e brincar. E os professores? Legais. São legais? Olha aí, que bom. O professor é importante, né? A gente tem que reconhecer o trabalho dos professores, né? Que ano você está? Segundo D. Segundo D. E você, como você chama? Carol. Carol. Fala alguma coisa, Carol. Sim, alguma coisa. Alguma coisa. Você gosta de ler, Carol? Gosta. É? Gosta de escrever? Gosta. O que é bom no Santa Marcelina? É que você pode aprender várias coisas e você usa o aprendizado pro resto da vida. Muito bem. Você quer fazer faculdade do que um dia, assim? Você já pensa nisso? De balé. Balé? Você dança balé? Dança. Olha, que legal. Próxima vez a gente traz você para dançar balé. E você, como você chama? Tiffany. Tiffany. O que é legal no Santa Marcelina? Ah, tudo. Tem um monte de coisa lá. Vocês estudam que horas? De manhã. De manhã. E à tarde você faz o quê? Ah, eu tenho um monte de atividades. O que você gosta de fazer quando você não está na escola? Ah, eu faço balé, eu faço piano, um monte de coisa. Opa, pianista. Você levantou a mão? Vamos lá. E você? O que você gosta de fazer? Tudo. Tudo? Todo mundo gosta assim ou vocês pegaram só os alunos que gostam e trouxeram para cá? O que é legal na escola? Tudo. O que de mais importante que seu pai e sua mãe te ensinam? Eles falam pra mim aprender e ficar concentrada na lição de casa. Também. E para a vida, assim? Ensinam você a ser educada, a respeitar as Isso. pessoas. Ele fala que estudo é tudo na vida. Estudo é tudo na vida. Olha aí, que legal. Quem levantou a mão aqui? E você? Vira para cá. Ó. Como você chama? Rua. Juan? Você quer fazer que faculdade, Juan? De matemática, engenharia. Quer fazer engenharia? Seu pai faz o quê? Engenharia ele já fez. Ah, é? Seu pai é bom engenheiro? Tem certeza? Tá precisando de construir uma coisa lá, se eu chamar seu pai, não cai depois. Não. O que você gosta de fazer na escola? Lição de matemática. Lição de matemática. Legal. Quem mais? Mais uma só aqui. Ela quem? Você. Fala. Tudo bem? Tudo. Como você chama? Júlia. Júlia? Que bonito. Obrigada. Você tem irmãos? Tenho. Quantos?
Mais velho ou mais novo? Mais velho. Você briga com ele? Sim. Você briga com ele? Quem é mais bravo, você ou ele? Eu. Você é mais bravo que ele. Tá vendo? Reconhece isso, né? O que você gosta no Santa Marcelina? Tudo. Tudo. Então tá bom. Vamos aplaudir as crianças aqui do Santa Marcelina. Pode sentar agora, pode sentar. Aí, ó. Tão bom, bonito, né? Bonito isso, né? Muito bonito. Sabe que eu já fui professor também de criança? Já dei aula de educação infantil, ensino fundamental. Soubemos. Sim. Faz tempo que eu comecei a dar aula muito cedo também, mas igual a senhora. Foi muito... A Santa Marcelina foi fundada na Itália, né? A congregação em Milão. Isto. Há quantos anos? 172. E assim, a Santa Marcelina foi uma homenagem à Santa Marcelina. É a padroeira da congregação. É a padroeira. Porque o nosso fundador, Luiz Biraghi, Aham. né, da Itália, ele que funda a congregação em 1838. Uhum. E aí, Luiz Biraghi, quando teve inspiração de fundar a congregação, percebendo na época, sociedade, o jeito de educar, né, meio defasado, então ele quis dar um enfoque melhor para a educação. Era muito rigoroso, exagerado, né? Se tem história que as jovens estudavam nos conventos e saíam de lá quando acabava o estudo, só que as coisas do mundo já tinham ido, né? Tinham sido as transformações, e não dava muito certo. Então, Biraghi achou que isso... Então, ele procurou nos Santos, em Santa Marcelina. Santa Marcelina, uma jovem romana do século IV, onde ela perde seus pais cedo e ela fica para educar seus dois irmãos, Ambrósio e Sátiro. Uhum. E ela educou de tal forma, né, bonita esse tipo de educação, espírito de família, que os dois também são santos hoje. Então, Marcelina educou Ambrósio e Sátiro para Deus e também para a sociedade, porque foram grandes homens na sociedade. E aí Biraghi pegou esse espírito de Marcelina, que é educar em família. Uhum. E nós temos até hoje esse espírito de a gente estar muito junto com aqueles que a gente tem, convive com tanto os alunos em colégios, quanto nós no hospital, doentes. Nós não podemos fazer isso hoje, porque somos poucas. Mas o nosso desejo, o nosso coração é que a gente esteja sempre junto, perto, próximo aos doentes também. E sempre trazendo família, né? Isso, sempre com o espírito de família. Tanto do doente quanto das crianças, né? É uma relação assim bonita, né? De igual e de igual. Não é que nós somos irmãs, somos mais, ou somos, né, legalistas, somos autoritários, não. Temos que viver juntos, em espírito de família mesmo, que ali a gente acredita que ambos aprendemos. E no Brasil vocês estão há quanto tempo? Nós vamos fazer 100 anos no ano que vem. Em setembro, vamos fazer 100 anos. 100 anos de Brasil. A nossa primeira casa, né, foi em Botucatu, São Paulo. Uhum. E a segunda já foi São Paulo, não? Aqui em Perdizes. Hoje vocês estão espalhados em vários lugares do Brasil? No Brasil, temos 9 estados, somos 23 comunidades, ou 24, e com todas essas obras, né? Uhum. Desde criança, nós atendemos desde criança de 2 meses, em berçário, até nível universitário, como essa faculdade, por exemplo. Temos 3 faculdades. Esta é o Campus 2 em Itaquera e tem mais uma faculdade em Muriaé. Isso só na questão da educação, porque se for olhar a saúde, desde aquele que nasce até aquele que morre no hospital. Cuidam o tempo todo. E, aliás, o trabalho de enfermeira, de médico, é um trabalho tão bonito, né? A singeleza, assim, né? O cuidar, talvez assim, quer dizer, a educação é cuidar para a vida toda. A saúde tem esse conceito de cuidar daquela pessoa no seu momento mais vulnerável, né? Exato. Em que ninguém gosta de sentir dor, né? E o enfermeiro, o médico, o agente de saúde vai ali para trabalhar, para amenizar aquela dor. Só para a gente vai continuar no próximo bloco falando mais das Marcelinas, mas para divulgar, assim, voltando à história de uma jovem que esteja nos acompanhando agora, e fala assim, eu quero conversar com essa irmã, eu quero ir lá. Tem algum site que as pessoas entram e veem na sua cidade o caminho? Esse site aqui. Esse aqui.
www.marcelinas.org.br www.marcelinas.org.br. Aí escreve, entra no site, escreve, né, irmã Aparecida, irmã Carla, E nosso lá também- telefone também a gente pode colocar no ar, Pode colocar, fala o telefone que depois eles colocam no GC. 9966-7870. Vamos colocar aí, 9966-7870, 0 operadora 11, né, irmã? Isto. Ou então 9705-9989. Fala de novo. 9705-9989. E é claro, a gente está aqui com as Marcelinas, mas se você, né, jovem, está aí na sua paróquia, também pode conversar com o padre, pedir uma orientação do seu pároco, né, falar do chamado que você sente dentro de você e nessa vontade de servir a Deus numa vida religiosa. Né? Nós estamos indo agora esse final de semana, a congregação está enviando 2 jovens irmãs que vão fazer um encontro vocacional em Vitória, Espírito Santo. Aham. Mais de 100 jovens estão lá reunidos para fazer esse encontro vocacional. Muito bem, obrigado a vocês, obrigado a Obrigada essas a crianças você. lindas. Vamos aplaudir mais uma vez esse coral lindo aqui.